sessão, lendo, estudando, sozinho na missão. Enquanto uns esperam, você já tá lá na frente, com garra nos olhos e mente persistente. Sem professor, sem lição marcada, você faz seu caminho, estrada desenhada. No silêncio do quarto aprende a vencer, porque ninguém melhor que você pra te entender. Autodidático, você sabe que vai crescer. Autodidático, porque o mundo é pequeno pra você. Autodidático, que não precisa de ninguém para aprender. Autodidático, é o que você precisa ser. Não tem diploma que diga quem você é. Você constrói seu saber, passo a passo com fé. Erro vira lição, queda vira impulso. Enquanto o mundo dorme, você já tá em curso. Lê um livro, vê um vídeo, testa e aplica. É na prática que a mente fica rica. Não segue modinha, segue seu saber. E quem duvida, vai ter que reconhecer. Autodidático, você sabe que vai crescer. Autodidático, porque o mundo é pequeno pra você. Autodidático, que não precisa de ninguém para aprender. Autodidático, é o que você precisa ser. Mesmo quando duvidam, você vai além. Fala galera, bom dia, tudo em paz? Bom, meu nome é Reinaldo, senhores e senhoras e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Isso aqui era para ser uma live, tá? Mas aparentemente o YouTube ele restringe pessoas que têm menos de 50 inscritos, né? O objetivo desse canal é que você aprenda sozinho, sem professor. E aí vem uma dica, eu não sou professor, tá? O que eu estou fazendo aqui é estudar, tá? Eu vou estudar e quem tiver interesse de estudar, me acompanha. Esses vídeos eu vou gravar às 10 da manhã, de segunda a sexta, todos os dias aqui nesse canal. Aí eu vou upar no YouTube na hora que ele me permitir, né? Assim que eu terminar, 11h30, meio-dia, eu vou upar lá e aí vai pro canal. E aí, assim que tiver o número mínimo de inscritos, a gente começa aí com lives de manhã, tá? De segunda a sexta, pela manhã, tá bom? E o que que é isso? O que que a gente vai começar a estudar? Essa primeira temporada de live aqui, ou de vídeo, né? Por enquanto vai ser vídeo. É para a gente estudar Python, um curso do VS Code, tá? Que é uma plataforma da Microsoft. Esse curso é de graça e você não precisa instalar nenhum programa no seu computador. Basta você entrar lá, eu vou mostrar isso agora na prática, e a gente vai começar a estudar. Qual é o problema? Todo o conteúdo está em inglês. Reinaldo, você vai traduzir? Eu vou traduzindo, tá? Mas se você quiser entrar lá, você pode ir copiando e colando no tradutor do Google. É uma forma, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui já para a gente começar, tá? Vamos lá. Ó, essa é a plataforma, tá? Visual Studio Code for Education, tá? E aí, como é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão vir, ó, o site. Deixa eu ver se eu consigo colocar o site aqui para vocês, tá? Não, é só vocês verem aqui, ó. Pausa o vídeo e escreve em algum lugar, ou não sei, copia, mas é vscodeedu.com, tá? Esse é o site, tá? Reinaldo, mas é muito difícil. Não é difícil, gente, porque isso aqui é muito básico que eles vão ensinar aqui, entendeu? Você não precisa ir lá aprender algoritmo. Não sei, não. Você pode começar direto aqui. Eu não sei nada de programação. Começa direto aqui. Por quê? Porque a linguagem é Python, gente. Python é uma linguagem mais simples de programar, tá? É fácil? Não é tão fácil. Não tem como programar ser fácil, tá? Quem fala que programar é fácil é aqueles caras que ficam programando sem código lá, tá? Ou usando o chat GPT para programar. Você não vai conseguir entrar numa empresa
com usando o ChatGPT para programar. Por quê? Porque se você quiser entrar numa empresa, você precisa ter certificação. Como você faz para conseguir certificação? Prova. Como é que você vai? Você vai usar o ChatGPT na prova? Você não vai, nenhuma instituição decente vai permitir que você use o ChatGPT na prova. Então, por isso a gente vai estudar, né? E aqui, ó, não é só o curso de Python que tem. Tem esse curso de Python que eu vou estudar e vocês vão estudar comigo. E tem depois um curso de introdução a desenvolvimento web, tá? O curso de Python tem 19 horas e o curso de desenvolvimento web tem 16 horas. Totalmente gratuito, tá? E é um curso excelente porque é um curso da Microsoft, tá bom? Então, como que a gente vai começar aqui, né? Você entra aqui no site, aí você vem aqui, ó, em Sign in. Isso aqui é para você se cadastrar, tá? Você vai se cadastrar e aí você clica aqui para cadastrar com o Google ou com a Microsoft mesmo. Mas eu costumo usar o Google, tá? Aí você escolhe uma conta aqui, eu vou escolher essa conta minha aqui. E a gente já está aqui, ó, tá vendo? Você clica em explorar atividades e aqui você tem vários cursos aqui, ó. Inclusive cursos de joguinho, de fazer joguinho com Python, joguinho de celular. Olha que legal isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? É, construa um jogo em Python para, né, para to match, tipo, sabe esses jogos que você fala, ó, escolha dessa lista o que combina com essa lista. E aí você vai escolhendo. Então aqui, ó, to match English and Spanish words, que é o quê? Palavras de inglês e português para juntar palavras de inglês com palavras de espanhol, tá? Espanhol. Então aqui é um joguinho que é feito em Python, tá? Então é super top isso aqui, super top, tá? Então a gente vai começar com esse curso aqui, ó, de Python, tá? E depois a gente pode fazer o de JavaScript se vocês quiserem, tá? Então vamos começando aqui, tá? Ó, tá vendo? Você clica aqui em Start Course e já começa o curso, cara. De graça, sem, sem nenhum tipo de custo. É sensacional isso aqui. Entendeu? E aí tem um monte de gente vendendo curso de Python na internet. Você pode comprar um curso? Pode, cara. Pode comprar um curso. Entendeu? Mas você pode aprender de graça isso daqui. Aí você faz um portfólio no GitHub e o cara vai lá, uma empresa vai ver seu portfólio e vai te contratar de graça. Entendeu? Você faz um jogo, você faz alguma coisa e coloca lá no GitHub e coloca lá no seu LinkedIn o que você fez o curso e que você tem um aplicativo no GitHub e você vai ser contratado, tá? Eu imagino, né? Hoje em dia, do jeito que está o mercado de trabalho, com o nosso presidente aí, enfim, eu vou deixar para falar de política em outro momento, tá? Então vamos começar a estudar, tá? Então aqui, ó, o que você vai aprender? What will you learn? Ó, essa é uma introdução à ciência da computação com Python. É desenhado, isso aqui, designed, projetado para ambos níveis de escolaridade, de 9 a 12. Isso aqui é, sei lá, do nono ano ao 12º ano, ou da nona série à 12ª série. E, estudantes, né, de faculdade. O curso não tem nenhum pré-requisito de aprendizado e está disponível apenas em inglês, tá? Gente, eu trabalho numa empresa de Chicago, eu falo inglês, mas eu fico um pouco nervoso quando eu tô gravando, tá? Então, às vezes eu vou cometer erros de tradução e não tem problema, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui, ó, o nosso translate, né? Por que, Reinaldo, você vai deixar aí o translate? Porque, deixa eu tirar ele daqui assim, ó. Porque eu posso ter dúvida, cara. Como eu disse aqui, eu não sou professor. Vocês vão estudar comigo. Eu não vou ensinar vocês, não. Quem vai ensinar é o curso aqui em Python. E vocês têm que aprender sozinhos,
Por isso que o nome do meu canal é Autodidático. Se vier algum professor aqui e falar merda, suma do meu canal. Você não é bem-vindo aqui. Ninguém aqui quer professor, tá? A gente aqui e outra, todo bom professor sabe que ele vai ser eternamente um aluno, tá bom? Então vamos seguir aqui, tá? Essa introdução à ciência da computação é, né, projetada, tudo que eu acabei de ler. Esse curso não tem nenhum pré-requisito de aprendizado e está, está apenas disponível em inglês. Para participar desse curso, você apenas precisa ter acesso a um computador com uma conexão à internet. Ou seja, cara, isso aqui é sensacional. Você não precisa instalar o Python, você não precisa instalar o VS Code. Isso aqui, vocês vão ver, é muito incrível. Tá? Quando a gente começar a programar, eu vou tirar essa telinha de tradução daqui. É só é, para vocês fazerem isso. Ah, Reinaldo, eu não sei falar inglês. Você faz isso aqui, ó. Copia aqui, Ctrl C, clica aqui no Translate, Ctrl V. Olha lá, ó. O que os programas podem e não podem fazer, e por que Python é uma ótima escolha para codificação em comparação com outras linguagens. Isso é o que você vai aprender. Tá? Você vai aprender o que os programas podem e não podem fazer, e por que Python é uma ótima escolha para codificação em comparação com outras linguagens. Então, você que não fala inglês, você pode fazer isso, tá bom? Não tem nenhum problema em fazer isso, cara. Isso aqui não tem limite, você pode traduzir tudo aqui, entendeu? Você poderia vir aqui e traduzir a página, só que se eu não me engano, essa página não fica legal traduzindo. Mas vamos continuar. O que mais que você vai aprender? Como interagir com programas usando entrada e saída, incluindo escrever códigos em Python e envolver os usuários nos programas. Vamos ver se essa tradução tá ok. Vamos ver se isso aqui tá mais ou menos. Olha só que interessante, né? Para envolver os usuários no programa. Reinaldo, o que é envolver os usuários no programa? Quando você coloca num programa lá, quanto é 2 mais 3? Quando você coloca na calculadora, 2 mais 3. Você está interagindo com a calculadora, você está inserindo um dado na calculadora e ela vai te dar uma resposta para esse dado que você inseriu, que seria 5, né? 2 mais 3 é 5. Beleza. O que mais você vai aprender sobre números, palavras e outros tipos de dados, incluindo dados básicos, tipos básicos e valores em Python, tá? Então isso aí a gente vai. Opa, não pegou muito aqui essa tradução. É só essa primeira linha aqui. Olha o caminhão do gás, tá vendo? Tipos básicos de valores em Python, né? Isso aqui quando você coloca dado no programa, ele precisa saber o que é isso que você está colocando aqui. É uma letra? É um número? É um símbolo? Ele precisa entender o que você está colocando lá para ele poder trabalhar esses dados e te dar uma resposta que você também entenda. Tá? Por isso que chama linguagem de programação. É uma forma de falar com o computador, de um jeito que ele entenda e possa te responder, tá bom? Ai, cara. Se eu não tivesse fazendo live, se eu não estivesse gravando um vídeo, não estaria passando um caminhão do gás, mas eu tô. Então eu vou pausar aqui até esse caminhão do gás passar, só um minutinho, tá? Voltando, galera. Vocês não viram, mas eu fiquei alguns minutos aqui enquanto o caminhão do gás passava. Por isso que eu dei um corte no vídeo. Beleza, então vamos para o próximo aqui. Então, The Basics of Control Flow with Loops and Conditionals. O que é isso aqui? O básico sobre controle de fluxo com loops e condicionais, tá? Loops, eu não sei como é que traduz isso em português. Deixa eu ver. Vamos ver. Não tem tradução para a palavra loop, né? O que é loop? Loop é assim, quando uma coisa se repete, tá? Uma série de coisas se repetem, é um loop, tá? Uma volta de várias coisas se repetindo. Isso é um loop, tá? Então tá lá a tradução. Noções básicas de fluxo de controle com loops e condicionais. Símbolos e regras que Python entende, incluindo como Python lida com diferentes tipos de números, tá? É mais uma coisa que nós vamos aprender aqui com esse cursinho aqui que nós vamos fazer, né? Ó,
O meu inglês não tá tão ruim não, viu, galera? Meu inglês tá em dia. Comparando coisas e usando verdadeiro e falso em Python, combinando essas ideias para fazer seus programas fazerem o que você quer, ok? Então, isso aqui é outra coisa que você vai aprender, o que você deseja, né? Parabéns, Google. Você vai aprender também como o Python vê o código e entende o que fazer. Calcula e segue instruções usando o terminal. Então, vamos colocar a tradução aqui rapidinho para ver se está certinho, né? É isso aí. Você também vai aprender como criar e usar variáveis para guardar dados e como o Python lida com esses containers, dando-lhe nomes úteis, ok? É isso aí. Você também vai aprender como rastrear os valores de variáveis conforme o seu programa roda e como evitar que eles se percam, tá? E como evitar se perder, na verdade, como você evitar você se perder, porque daí é como quando você dá nome lá nas variáveis. Tudo isso aqui, gente, parece muito estranho, mas a gente vai aprender durante o curso, tá? Reinaldo, vamos lá, vamos de novo. Eu não sou professor, tá? Você tem algum conhecimento de Python? Eu tenho, gente. Eu tenho uma formação de analista de dados, tá bom? E eu trabalho numa empresa de fora de logística, tá? Porém, o meu foco aqui é aprender com vocês. Vai ter muita coisa aqui que eu não vou saber, eu não vou me lembrar, porque faz 3 anos que eu estudei. E eu não trabalho com programação, tá? Eu trabalho com logística, eu não fico programando, tá? Então isso aqui a gente vai aprender junto, tá? Vou lembrar de novo, falar de novo. Eu não sou professor, isso aqui é um estudo junto. E por que, Reinaldo, que você tem um canal no YouTube? Porque eu quero gravar, eu quero me gravar estudando, entendeu? Se um dia algum Zé Mané falar assim: ah, Reinaldo, mas você não sabe do que você está falando. Eu sei sim do que eu estou falando, porque eu estudei o que eu estou falando. Ah, você tem prova? Eu tenho prova. Eu tenho um canal que meus vídeos tá lá gravado com o que eu estava estudando. É por isso que eu tenho esse canal, tá bom? Ah, Reinaldo, eu posso entrar no seu canal para trocar uma ideia com você enquanto você estiver estudando? Posso estudar junto com você? Esse é o objetivo do canal. Você entra aqui no chat, né? Quando começar a fazer live, né? Por isso que você tem que se inscrever, porque eu só vou conseguir fazer live quando eu tiver pelo menos 50 inscritos, tá? Quando você se inscrever e eu tiver 50 inscritos, eu vou fazer uma live todo dia de manhã, de segunda a sexta. Todo dia de manhã o Reinaldinho vai estar aqui estudando essa parada. Aí você entra no chat e fala: Reinaldo, eu não entendi o que que é uma variável. Aí eu vou te falar. Inclusive está explicado aqui. Variáveis são você dá um nome para uma coisa e coloca um valor dentro dela. Então, por exemplo, nota do aluno pode ser o nome de uma variável. E o que que vai ter dentro dessa variável? As notas dos alunos, entendeu? É um espaço onde você coloca coisas dentro. Por isso chama variável, porque o nome e os dados podem variar. Enfim, seguindo. É... O que mais que você vai aprender? A organização do código usando estratégias de código funcionais e orientadas a objetos, por linguagem orientada a lá. Ó. Estratégias de codificação funcionais orientadas a objetos. O que é orientado a objetos, gente? É um pouco complexo, mas é assim, ó. O Python, ele funciona com bibliotecas, tá? E você consegue fazer programa pegando pedaços de código e colocando dentro do seu código, como se fossem objetos, como se você estivesse montando um Lego para você fazer um programa. Claro que você vai ter que criar a ligação entre esses programas. A gente chama isso geralmente de função, mas eu não me lembro bem, eu posso estar errado aqui, tá, senhor professor de Python? Eu posso estar errado. Por isso que eu estou estudando, eu não estou dando aula, eu estou estudando. Vamos seguir aqui para a próxima coisa que a gente vai aprender. Como escrever comentários para explicar o que um código faz, incluindo
comentários que podem ajudar você a esconder partes do código temporariamente. É isso mesmo? Vamos ver isso aqui. Que podem ajudar a ocultar temporariamente partes do código. Incluindo como os comentários podem ajudar a ocultar partes a ocultar temporariamente partes do código. Isso aqui é interessante, eu não me lembro como fazer isso. A gente vai aprender nesse curso, eu não sei. Isso aqui é legal, ó. É isso que eu estava falando, tá? Como trazer um código pré-feito, pré-escrito de outros lugares, usando diferentes partes do código para tornar os seus programas mais poderosos. Então, isso aqui também é bem legal, não é verdade? Só que a tradução, para quem falar, você traduziu errado, pois aqui está a tradução, senhor professor de inglês, está aqui a tradução. E vamos agora para a última parte aqui, que é os tipos diferentes de erros que um desenvolvedor pode encontrar e como descobrir como o que deu errado, né? Como descobrir o que deu errado, tá? Figure out what went wrong. Exatamente. Isso aqui talvez seja a coisa mais incrível desse curso, tá? Que muito de programador é pegar um código que você não escreveu e resolver. B.O. Entendeu? Reinaldo, mas você nunca trabalhou com isso, como você sabe? Vai pesquisar. Beleza, então. Então vamos começar aqui. Hoje a gente vai fazer uma aula aí de 1 hora, talvez, não sei. Mas a gente vai começar aqui, ó. Unidade 1. Ideias centrais. Core Ideas. Core Ideas. Né? E aí, na unidade 1, existem 3 lições. A gente vai começar pela lição 1, Fundamentos. Uma vez finalizada essa lição, você será capaz de definir termos de ciência da computação, programas e programação. Vai explicar habilidades e limitações de programas, reconhecer sinônimos para programas e execução, justificar o uso de Python comparado com outras linguagens. Enfim, aqui eu não vou ficar explicando o que a gente vai aprender, porque tem muita coisa aqui para ler, ó. Tá vendo? Então vamos direto lá para a lição, tá? Então vamos aqui, ó, Start Course, tá? Vamos começar o curso, né? Eu não vou ficar aqui enrolando, falando, você vai aprender isso, 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 isso. No final, quando você começar o curso, você nem lembra mais do que eu falei que você ia aprender, né? Não é isso? Já foi meia hora aqui de live, de vídeo quase, só nessa parte aqui. Então vamos aqui, ó, começar o curso. Ai, ai. Olha aqui, cara, vocês têm noção do que é isso aqui? Isso aqui é maravilhoso. Por que que é maravilhoso? Porque vocês estão aprendendo a programar sem instalar um programa, cara. Ele está rodando um VS Code no seu navegador e você vai programar em Python no VS Code no navegador, sem pôr a mão em um programa. É maravilhoso. É sensacional. Você também pode fazer isso com Notebook, você pode fazer isso com Colab, mas isso são coisas que vocês vão aprender mais para frente. Vamos seguir aqui, né? Colab, Notebook são recursos do Google para programar em nuvem sem instalar um programa aí e tal. Mas vamos seguir aqui. Então tá. Introdução a Python. O que é o Python? Fácil, flexível, popular. Ó, ele, assim, cara, usado para web, software, dados. Isso aqui é uma parada de qualidade, né? Eu não me lembro o que significa e mais. Aprenda Python hoje. Então vamos lá. Vamos lá. Comece o curso. Olha lá. Olha que incrível isso aqui, tá? O que é ciência da computação? What is computer science?
Computer science is not really about computers and is not really a science. Instead, computer science is more about solving problems. Although we use many tools, computer science's most common tool is programming. Ou seja, ciência da computação não é sobre computadores. E não é, na verdade, não é uma ciência. Em vez disso, ciência da computação é mais sobre resolver problemas. Portanto, nós usamos muitas ferramentas. Cientistas da a ferramenta mais comum dos cientistas da computação é a programação, programming, tá bom? E what is programming? E o que é programação? Bom, deixa eu pôr aqui a tradução para os professores de inglês aí não ficar bravo comigo, né? Vai aqui. Tá vendo aqui? Quem quiser ler essa parte em português, tá bom? Pausa o vídeo e lê, tá? What is programming? O que é programação? Um programa é uma série de instruções concretas que podem ser carregadas ou. Eu não sei explicar. Carregadas por um computador. Um programa pode ser. Pode rodar através de um script. Um programa pode ser eu não sei explicar, não sei uma palavra. Ele pode ser operado através de um script como um ator segue instruções perfeitamente sem nenhuma inteligência de si mesmos. Eu não entendi qual que é o nome disso aqui, velho? Essa referência que ele usou em relação a atores. Vamos ver a tradução aqui. Um programa é uma série de instruções concretas que podem ser executadas por um computador. Um programa pode ser considerado um roteiro para uma peça que será encenada por atores que seguem instruções perfeitamente, mas sem qualquer inteligência própria. Poxa, essa tradução ficou bem melhor do que a minha, não é verdade? Na verdade, a minha eu não consegui organizar as palavras direito para traduzir. Programas são muitas vezes também chamados de software, aplicações, código, scripts. Às vezes, né? Às vezes os programas também são chamados de software, aplicativos, código, script. Existem muitos tipos de programas que você vê todos os dias. O seu navegador de internet, web, o seu tocador de música e até os videogames. Programas podem rodar em laptops, telefones, carros. Quase tudo roda um programa hoje. Então você vem aqui. Existem muitos tipos de programa, blá blá blá. Isso aqui é só para quem quiser mesmo, quem quiser, né, ler exatamente o que está escrito em vez de ficar só me escutando falar. Programar agora em todos os campos, programar agora aparece em todos os campos, desde engenharia a ciências e artes e humanas. Não importando se você quer ser um cientista de computação ou somente alguém que sabe um pouco sobre programação. Essa é uma habilidade que será útil. Você pode pensar que algumas coisas que os computadores fazem são misteriosas, mas tudo que eles fazem são resultados de cuidadosas instruções. Logo, programar é muito poderoso. Computadores não são deuses. Em fato, programas podem apenas fazer o que as pessoas pedem para eles fazerem. Você deve ser muito claro e explícito quando escrever programas. Isso aqui é muito importante, gente. Tem um negócio que chama sintaxe, que é quando você escreve um programa e ele fica mal escrito. O computador simplesmente não entende o que você falou. Ele não entende. Isso chama erro de sintaxe. É igual quando alguém fala alguma coisa para você e você não entende. Ou quando você lê um conteúdo em inglês e você também não entende.
Você tem aqui um erro de comunicação, um erro de linguagem. No caso de programas, a gente chama de erro de sintaxe. Você escreveu uma palavra, um código errado, alguma coisa errada, e ele não vai conseguir processar isso, tá? Fundamentalmente, um programa pega alguma representação do mundo, manipula isso seguindo instruções e então mostra resultados aos usuários. Você precisa ser muito claro e explícito quando escreve programas. A ideia de essa é a ideia central de transformar realidade, dados reais em dados digitais. Esse é o coração do que a gente faz, tá? Ele está falando aqui, né, como se nós fôssemos um programador. Então vamos traduzir isso aqui e deixar aqui na tela. É muito texto aqui, então dessa vez eu vou abrir isso aqui, tal, pro cara que tá. Puta, pior que mesmo assim não vai dar certo. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui. Ó, tá vendo? Embora a programação seja muito poderosa, os computadores não são deuses. Aqui, esse embora aqui, eu traduzi errado, tá? Na verdade, os programas. Aí aqui estava certinho, né? Foi o que eu falei. Fundamentalmente, o programa pega alguma representação do mundo, manipula segundo instruções e em seguida apresenta os resultados ao usuário. Essa ideia central de transpor a realidade para os dados digitais é o cerne do que fazemos, né? É o núcleo, o centro do que a gente faz, né? Você que agora, a partir de agora, é um programador Python, tá? Quem te ensinou? Não, eu me ensinei, eu sou senhor de mim, eu aprendi sozinho. Você vai falar assim quando alguém te perguntar. Ah, você estudou programação? Estudou em que escola? Na minha casa. Na minha casa, estudei sozinho, tá? O que é uma linguagem de programação? Programas são criados através de. Poxa, é difícil traduzir isso, hein, cara? Programas são criados escrevendo instruções em uma linguagem de programação. Assim como um script de filme é escrito em uma linguagem humana, como o inglês, linguagens de programações foram criadas por cientistas da computação. Para fazer, para facilitar a escrita das instruções que um computador pode entender, um computador pode rodar esses programas, se eles forem escritos corretamente. Your first check your understanding question. Como um lembrete, check your understanding questions are like. Oh meu Deus, estou falando em inglês. Como um lembrete, checar o seu entendimento. Questões de checagem de entendimento são como quebra-cabeças que você tem, ou questões ou questionários que você tem na sua classe, quando você está estudando lá na classe de aula. O professor fala, ó, um teste. Então é isso aqui que tem nesse curso aqui, tá? Para ajudar você a se lembrar para ajudar você a se lembrar, entender e aplicar o que você aprendeu na lição. Nesse curso, se você responder uma lição incorretamente, você ganhará dicas para encontrar, que vão ajudá-lo a encontrar a resposta correta. Gente, eu não vou eu traduzo isso aqui tudo certinho, tá? Eu não vou ficar puxando o tradutor aqui não. Desculpa aí, não vai demorar demais. Ó, então aqui uma questão de checagem de entendimento, tá? Você respondeu zero de uma questão nessa página. Para completar essa página, reveja a resposta que sobrou nas questões abaixo. Essas questões têm um botão tente de novo, submit answer, que é enviar a resposta, ou checar a resposta. Tá bom? Então vamos lá. Instruções. Veja cada questão e suas possíveis respostas com cuidado, carefully. Depois de você selecionar a resposta que melhor responder a cada questão,
selecione o botão check ou envie a sua resposta. Então aqui tem um questionáriozinho sobre esse texto todo que a gente leu. Qual é a resposta aqui? Computer Science é sobre, is about. Então, sobre o que é ciência da computação? A gente acabou de ler isso, tá? Então, o que que é? Ciência da computação é sobre o estudo científico de computadores? A gente sabe que não. Não é isso, tá? Ciência da computação é sobre programar? Também é, mas não é essa a resposta que a gente encontra exatamente no texto. Isso aqui, gente, chama interpretação de texto, tá? Então, quando você tem uma questão que ela é de interpretação de texto, significa que a resposta está no texto, tá bom? Joia? Estudantes do Enem, se eu estiver errado, me avisa. Então, a resposta está implícita no texto. E a outra aqui, resolver problemas e outras coisas com programação. Então, vamos procurar a resposta aqui, tá? Ó, a pergunta é: Computer Science is about. Então, ó, vamos ver aqui. Olha só. Computer Science is not really about computers. And is not really a science. Ó, Computer Science is more about solving problems. Ou seja, onde que nós temos essa resposta aqui, ó? Solving problems. Então a resposta é essa, certo? Então a gente vem aqui em check answer. E olha lá, ó. Resposta correta. A ciência da computação é um campo. O que que é essa palavra aqui? Alguém sabe aí? Se souber, parabéns, tá? Porque eu não sei. Abrange. Vamos ver a encompasses, encompasses. Encompasses. Encompasses significa abrange. Então, Computer Science is a field that encompasses. É um campo que abrange o estudo de computadores, ciências, tecnologias de computador, computing technologies, tecnologia de computação, né? É isso? É, tecnologias de computação. Oh, Jesus. Tecnologia de computação e sistemas computacionais. Isso envolve desenvolvimento e uso de algoritmos, linguagens de programação e técnicas de engenharia de software para resolver problemas e criar novas tecnologias. Vamos ver aqui então essa resposta. Técnicas de engenharia de software para resolver problemas e criar novas tecnologias. Beleza, vamos para a próxima lição. Nesse curso, você está aprendendo a programar com uma linguagem chamada de Python. No entanto, existem muitas linguagens de programação por aí. Você pode estar pensando, por que Python é uma boa linguagem para aprender se existem tantas opções? Primeiro, Python é uma das linguagens de programação mais populares do mundo. De acordo com algumas métricas, ela pode ser a mais popular linguagem de programação no mundo. Segundo, existe um enorme número de bibliotecas que se farão úteis ao resolver uma grande gama de problemas em ciências da computação, ciência de dados, desenvolvimento web e muito mais. Terceiro, essa é muitas vezes chamada de uma linguagem amigável para iniciantes, porque muitas pessoas encontraram, muitas pessoas acharam fácil de aprender, mais fácil que outras linguagens, apesar de ser tão poderosa. Então, ou seja, Python é uma linguagem super poderosa e fácil de aprender. Então é por isso que a gente está aqui fazendo esse vídeo e aprendendo Python, porque a gente quer ser brabo,
no negócio, entendeu? Brabíssimo. Então, o que são bibliotecas? Bibliotecas em Python são como baús do tesouro, cheio de ferramentas úteis e funções que vão fazer a sua vida de programação mais fácil. Eles são códigos coleções de códigos pré-escritas criadas por outros programadores para resolver problemas comuns ou prover funcionalidades extras, em vez de começar do zero e escrever tudo por si mesmo, né? Em vez de você escrever cada parte lá do código, você vai conseguir pegar um pedaço de código que foi escrito por outra pessoa e colocar dentro do seu código para melhorar o seu código, tá? E você pode usar essas bibliotecas para economizar tempo e esforço, tá? Imagina que você quer preparar uma receita, uma comida, né, um prato delicioso, mas você não tem todos os ingredientes e ferramentas necessárias. Em vez de começar do zero, você pode é, você pode rely, rely, você pode não é confiar, não é you can rely. Você pode confiar em uma variedade de pré-embalar, ingredientes pré-preparados e utensílios de cozinha. As bibliotecas Python trabalham de uma forma similar. Elas irão, elas irão, nossa, cara, é muito ruim, cara. Eu não sei como existe uma profissão chamada esses caras que ficam traduzindo em tempo real, sabe? Porque eu sei exatamente o que está escrito aqui em inglês. Eu consigo ver o que está escrito em inglês. Mas quando eu vou traduzir para português, a minha mente buga. Eu não sei por que isso acontece, tá? Olha lá, ó. Provide you. Provide é fornecer, tá? Mas eu sempre uso algo como providenciar, trazer, sabe? Então, elas fornecerão uma. Elas te fornecerão com ingredientes prontos, funcionalidades prontas, ferramentas prontas que você pode usar para cozinhar os seus incríveis, maravilhosos programas sem começar do zero, tá? Python is a language and a tool. Python é uma linguagem e uma ferramenta. Python é duas coisas. É uma linguagem de programação e é uma ferramenta que roda programas. Primeiro, como linguagem de programação, Python é um conjunto de regras para escrever programas em Python. Segundo, Python é também um programa que pode ser executado, é também um programa que executa programas escritos de acordo com as regras da programação em Python. Além do mais, nós vamos às vezes referir-nos à Python como linguagem e às vezes iremos nos referir a Python como ferramenta para rodar programas. Antes que nós expliquemos o que significa rodar um programa, vamos falar sobre linguagem de programação um pouco mais. Então aqui vai ter mais um check your understanding. Check your understanding é checar o seu entendimento, tá? Aí aqui está falando para você responder a pergunta para você poder ir para a próxima página. Então, perdão, porque eu estou com um pouquinho de sono. Então, o que é Python? Por que Python é uma boa linguagem para aprender? Isso aí estava lá no começo do texto, tá? Porque Python é profundamente, né, fundada no governo, fazendo-a muito confiável. Isso aqui parece até uma ironia, né? Porque se é do governo, é para você não confiar. Tá aí o INSS, né?
É que lá nos Estados Unidos eu acho que eles podem confiar no governo, né? Aqui que não pode. Então, mas essa é a resposta? Não, isso não é um motivo pelo qual Python é uma boa linguagem para aprender. Então vamos à segunda opção. Python é uma linguagem nova e, além do mais, é muito popular. Isso é um bom motivo para você aprender Python? Também não. Isso só porque uma linguagem é nova e popular não significa que ela seja boa, que ela seja necessária, que seja necessário você aprender, né? Então vamos à terceira, que provavelmente é a correta. Python é muitas vezes considerado uma forma fácil de aprender, mas também muito poderosa, uma linguagem fácil de aprender e muito poderosa. Esse é um bom motivo para você aprender Python? É um bom motivo para aprender Python. Pô, eu vou aprender um negócio fácil e super poderoso. Uma linguagem fácil e super poderosa. Entendeu? Que você consegue fazer quase tudo em Python, tá? Vocês vão ver isso mais para frente. Então a gente vai clicar aqui, tá? Vamos checar aqui a resposta lá. Ó. Correto. Python é uma linguagem de programação de alto nível. Vocês vão entender o que é isso também no futuro. E é popular por sua simplicidade, sua isso aqui, ó. Eu sei exatamente o que significa isso aqui, cara. Mas em português seria leiturabilidade, legibilidade. Ah, e versatilidade, né? Simplicidade, legibilidade, é isso? Legibilidade e versatilidade. E é muitas vezes usada para desenvolvimento web. Análise de dados, computação científica ou ciências da computação e inteligência artificial. Vocês sabem o que foi usado para fazer o chat GPT? Depois vocês pesquisem e me falam aqui nos comentários, tá? Além de outras aplicações, tá bom? Então vamos aqui para a terceira parte aqui da lição 1. A gente vai terminar essa lição 1 hoje, tá? E aí na próxima aula a gente vai para a lição 2. Tá? Que daí vai começar a ser mais simples, tá? Que essa parte, a primeira parte aqui é muita leitura, porque a gente precisa entender o que a gente está fazendo, né? Então, uma linguagem por instruções, ó, ou para instruções, mas é por instruções, tá? É uma linguagem por instruções isso aqui, tá? Ó, aqui eu estou certo e o tradutor do Google tá errado, tá? Ah, linguagens humanas como inglês ou espanhol podem ser usadas para falar sobre muitas ideias complexas. No entanto, linguagens de programação são boas apenas para uma coisa: dar instruções para um computador resolver um problema. Nós não usamos linguagens de programação para falar com o outro da mesma forma que nós usamos linguagens humanas. Isso porque linguagens de programação têm um vocabulário muito pequeno e uma gramática muito pequena, tá bom? Então é muito mais fácil você aprender a programar do que você aprender a falar inglês. Olha só que coisa interessante. É mais fácil aprender a programar do que falar inglês. Por quê? Porque a linguagem humana é muito mais complexa, tem muito mais sentimento, mais coisa. E aqui não, aqui é só instruções, você só vai dar instrução, certo? O problema da linguagem de programação é que ela tem muita matemática envolvida. E a gente vai aprender isso mais para frente, né? A small language, uma linguagem pequena. Imagina que você está dando comandos para uma criança muito pequena em inglês. A criança sabe apenas algumas palavras. Se eles não conhecessem uma palavra, você teria que explicar novas palavras usando as palavras que eles já entendem. Linguagens de programação são dessa forma. Você constrói novas palavras usando um conjunto pequeno de palavras originais. Muitas palavras e ideias que são take for granted, mais uma vez, velho.
que são tidas como certas, né? Muitas palavras e ideias que são tidas como certas por humanos inteligentes não são utilizáveis em uma linguagem de programação, a menos que nós as adicionemos por nós mesmos, baseadas em palavras que já existem. Basicamente, você nunca pode subestimar o quão pequeno um, o entendimento de um computador será quando se trata de uma linguagem de programação, tá? Vamos pegar essa última frase aqui para ver se eu traduzi certinho, tá? Porque até eu tô com dúvida. Você nunca pode subestimar o quão pouco um computador entende quando se trata de uma linguagem de programação. Eu falei o quão pequeno é o entendimento, né? Mas o quão pouco o computador entende vai dar na mesma, tá? Basicamente. Regras. Programar lin- linguagem de programação tem uma, uma regras muito estritas, muito fechadas, tá? Linguagem de programação tem regras muito estritas. Isso é como nós temos regras em inglês. Existem dois tipos de regras. Sintaxe, que é como você escreve, como você fala e como você pontua, tá? E temos semântica. O que é semântica? Lógica, fazer sentido, entendeu? Vamos lá, deixa eu pôr isso aqui. Intenção, né? E a gente vai ter exemplos aqui para vocês entenderem o que é sintaxe e o que é semântica, tá? Então, sintaxe, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, aqui tem erros de escrita, tá? Então, upways, upways da help, entendeu? Entendeu? Então aqui tem, na verdade aqui tá errado em sintaxe e semântica também, mas o problema é que aqui tem letra maiúscula, isso aqui tem um A aqui que não existe na palavra help, então você tem erro sintática aqui, né? Em inglês, nós seguimos regras gramáticas sobre como nós estruturamos as nossas frases ou sentenças, né? A sentença mostrada aqui não está gramaticalmente correta em inglês, então nós deveríamos rejeitá-la. Similarmente, em Python, nós usamos símbolos, espaços e palavras em formas muito precisas. Usando-as incorretamente, irá nos gerar um erro de sintaxe. Você provavelmente cometerá muitos erros de sintaxe enquanto você aprende a programar. Então já fiquem sabendo, tá? Ah, mas o meu programa deu errado, porque você não escreveu certo. Isso vai acontecer várias vezes, tá? Porque você vai demorar um tempo para aprender como escrever programa. É normal. É normal, senhor. Né? Hoje a geração TikTok ela não consegue esperar para aprender, cara. Cara, para aprender você tem que cometer erros. Os erros eles reforçam o aprendizado, tá? Então, já fiquem sabendo, quando a gente estiver escrevendo o programa, a gente vai errar, eu vou errar, tá? Eu vou errar e vocês também vão errar, e faz parte, tá bom? Esse canal é o canal mais humano que existe. Aqui ninguém é professor, ninguém é melhor do que o outro, nada disso. Aqui eu estou estudando, vocês estão me acompanhando. Joia? É isso. Não tem mais nada além disso. Beleza? Vamos seguir. Erro de semântica. Ah, ó, tá vendo isso aqui, ó? Que é um erro de semântica, porque isso aqui não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. O que é um erro de semântica? Algo que não faz sentido. Algo que você lê e você não consegue processar. Sabe quando a Dilma fala? Tem muitos erros de semântica. Ah, vamos estocar vento. Pô, mas como estocar vento?
Como estoca vento? Desculpa aí, petista. Desculpa aí, esquerdinha. Como é que estoca vento? Então tá aqui. Ó. Ideias verdes incolores dormem furiosamente. Ideia dorme? Ideia tem cor? Então isso aqui é um erro de semântica, porque não faz sentido, não tem lógica, tá bom? Ai, eu tô com preguiça para traduzir isso aqui, gente. Vamos colocar aqui, ó. Já fica mais fácil. Enquanto isso, eu vou tomar um café. Com licença. Então tá aqui, ó. Tá explicando aqui o que eu acabei de explicar, tá? É muito fácil escrever frase perfeitamente válidas em Python que, na melhor das hipóteses, não realizam nada e, na pior, prejudicam as coisas. Você precisa pensar criticamente ao programar para reconhecer quando escrever instruções que não fazem sentido. Então, às vezes um programa não vai funcionar porque simplesmente o que você escreveu não faz sentido. E aí, uma variável que tem um tipo e você colocou um outro tipo, aí na hora que você vai puxar ela no programa, vão acontecer problemas, tá? E esses problemas vão acontecer porque a gente vai fazer coisas que não fazem sentido para o programa. Na sua cabeça, às vezes, uma coisa faz sentido, mas no Python não faz, porque você está cometendo um erro de semântica, entendeu? Porque você sabendo das coisas que o Python entende, você está falando uma coisa que ele não entende. E para você faz sentido, mas para ele não faz. Então você tem que seguir as regras para que as coisas façam sentido em Python, tá bom? É, vamos lá. Programação texto. Quando você. Programação texto, isso aqui é uma afirmação, não uma pergunta, tá? Quando você escreve um programa em Python, você está apenas escrevendo um texto que precisa ser um texto válido para o Python, seguindo as regras de sintaxe. Mas isso significa que mas isso não significa que é diferente de um ensaio que você poderia escrever na sua própria língua, tá bom? Ou um texto. Não, escrever um texto em Python não significa que você não consegue escrever em português. Você escreve. Inclusive tem uma linguagem de programação que em português eu acho que chama Portugal, mas é muito velho isso. Mas é só para você ter uma noção de sintaxe. Mas isso a gente não vai precisar aqui não, tá? Só seguir aqui. E aqui tem um check, tem duas questões, ó. Pela primeira vez apareceram duas questões para checar o que a gente entendeu desse texto. Então, reveja cada questão e sua possível resposta com cuidado. Depois de selecionar a melhor resposta para cada questão e, né, colocar, selecione o botão para checar ou para enviar a sua resposta. É engraçado que não está aparecendo o submit, né? Só aparece o check. Your answer. Ok. Então, linguagem de programação tem regras, assim como outras linguagens faladas. Aí aqui é mentira, né? Isso aqui não está escrito em lugar nenhum. Foram descobertos em 1940. Os cientistas estão tentando decifrar desde então. Isso aqui é engraçado, né? Essa resposta aqui, só um doido para colocar isso aqui. É, are good for having regular conversations and for writing instructions. Isso aqui tá errado, né? Ele falou lá, linguagem de programação não é boa para você ter uma conversa como uma conversa humana, né? Então é isso aqui, ó, que é o certo. Tem regras como as linguagens escritas. E aqui, ó, isso aqui é interessante, hein? Ó, isso aqui é importante porque quem não fala inglês vai ter erro, vai cometer um erro nessa resposta aqui. Qual das demonstrações seguintes tem um erro de semântica ou de sintaxe, ou tem um erro de semântica na frase? Qual das seguintes demonstrações tem um erro de semântica na frase?
Então, erro de semântica. Qual que é o erro de semântica? Alguém lembra? Erro de lógica, né? Erro de lógica. Então vamos traduzir aqui, tá? Where did the ribbon go? Não, 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 peraí. Não quero clicar nessa não. Vamos escrever aqui, ó. Where did the ribbon go? Para onde foi a fita? This open verbed e tem um ponto de interrogação. Outside grapes. Ou não, tem uma exclamação. Que não tem nada de errado aqui, né? Não tem nada de errado aqui. Aqui tem um erro de. Esse erro aqui não é de semântica, é de sintaxe, né? Verbado, eu acho que nem existe essa palavra. Vamos ver aqui esse aqui, ó. Wishes, hope, over the sad emotion. Ah, esse aqui também é uma frase pra mim, cara. Eu acho que é essa daqui. Vamos ver. Não, não é. Vamos ver se é essa. Também não. Essa daqui. ah, Vamos ver a explicação para ser essa daqui. Tá vendo, gente? A gente erra. E eu não errei de propósito, tá? Eu errei porque eu realmente não sabia, tá? Aí o cara vai vir aqui e vai falar: você é burro, cara. Você é burro, você não entendeu que não faz sentido essa palavra, essa frase. Parabéns, cara. Você é melhor do que eu. Joia. Agora segue a sua vida. Vamos lá. Correto. Essa frase contém erros semânticos. Desejos não são coisas físicas que podem pular. Emoções tristes também não são algo que pode ser saltado. Ou seja, né? O erro de semântica aqui é porque, sei lá, cara. Se você pegar a primeira frase aqui, ó, Where did the ribbon go? Com dois B, né? Então, fita anda? Não anda. Para onde foi a fita? Essa pergunta ela faz sentido se você falar, se for uma pergunta, é, não é verdade, né? Você pode falar, você viu a fita? Para onde foi a fita? Onde você pôs? Talvez, né? Então faz sentido que a fita tenha ido para outro lugar, mesmo que ela não tenha ido por si mesma, tá? Então por isso que eu já tinha achado que era essa, porque para mim na minha cabeça não fez sentido. Mas, enfim, essa é a resposta e nós aprendemos o que é um erro de semântica, tá? Vamos para a próxima. Executando um programa. Uma vez que um programa é escrito de acordo com as regras da linguagem Python, o programa pode ser executado. Isso significa que o computador irá ler o texto do programa linha por linha e performar cada passo. Dessa forma, exatamente como passos em uma instrução de receita. Como um humano, o computador irá realizar cada passo um por vez, tá? É isso que está escrito aqui. Então vamos só fazer a tradução para quem tiver dúvida. Assim como humano, o computador executar é como seguir os passos de uma receita. Tá tudo certinho aqui, né? Enfim. Quem tiver dúvida, pausa o vídeo e lê a tradução. Terminologia. Quando nós queremos usar um programa, nós dizemos que o programa será corrido ou executado. Se o programa irá terminar por si só ou irá ter paradas em si mesmo, o que o que às vezes se refere é referido ou nós chamamos de
Killing a program. Assassinar um programa. Então, vamos traduzir isso aqui, tá? Quando queremos usar um programa, diremos que ele está em execução ou executado. Ou um programa termina sozinho, ou nós mesmos temos que pará-lo, o que às vezes é chamado de matar um programa. Então, se você para um programa, então você está killing a program. Run, executar cada etapa de um programa linha por linha. Isso aqui é o run, certo? Execute é um sinônimo de executar. E kill, parar um programa, tá? E essa palavra não é parar, tá? Isso aqui é assassinar. Assassinar é o mesmo que parar um programa, tá? Então aqui, ó, Google, seu Zé Ruela. Ó, se a gente apagar tudo aqui, ó, ele escreveu pelo contexto isso aqui, tá? Se a gente escrever só kill, não é parar. Não é parar, Google, tá? Ó, vou dar o Ctrl Z para vocês verem, ó. Que aqui ele traduziu isso aqui como parar, mas não é parar, tá? Beleza. Vamos seguir aqui. Programming Environments. O que é isso? Ambientes de programação, não é isso? Ambientes de programação. Uma forma de escrever programas é usar um editor de texto. E eles irão rodá-lo. Como é que é isso aqui? Peraí, mano. Uma maneira de escrever programas é usar o editor de texto e executá-los com o próprio Python. And run them with Python on its own. E rodá-los com o próprio Python. Ok, mas a maioria dos programadores prefere um ambiente de programação como este, que simplifica a escrita de programas e permite executá-los apenas com um clique. Normalmente, ao executar um programa, você vê alguma saída visual, mas nem sempre é o caso. Ou seja, né? O que é? Isso aí vocês vão entender. Às vezes você executa um programa e não acontece nada. Aí você fala, meu programa não deu certo. Se você não colocar ele para te, se você não colocar ele para te exibir uma resposta, às vezes ele vai fazer uns cálculos ali em segundo plano e você não vai ver, tá bom? A menos que você coloque ele para printar, para exibir aquilo que você pediu para ele fazer. Senão ele não vai exibir, tá? Um ambiente de programação é uma ferramenta de software que o ajuda a criar programas. Existem três partes: o editor, o interpretador e um console. O editor é onde você escreve seu código. O interpretador é o que roda o que executa o seu código. E o console é onde você vê o que o seu programa fez. Um bom ambiente de programação pode também ajudá-lo com diferentes cores. Ai, cara, puta, que ódio de mim às vezes, cara. Que eu fico nervoso comigo quando eu sei o que significa, mas não sei traduzir em português. O ambiente de programa, sugestões e verificações de erro. Recursos, features. Features é recursos. Pode ajudar você com recursos de codificação como cores, sugestões e verificação de erros. Aí agora a gente finalmente, depois de uma hora e 10 minutos de live, finalmente a gente vai começar a escrever um programa. Olha só que legal. Mas foi rápido, viu? Eu já passei muito mais tempo do que isso fazendo lá fluxograma, aquele monte de besteira lá, para depois começar a escrever programa, tá? Então, em uma hora, começar a escrever programa em uma hora já é uma coisa bacana, tá? Não, a gente ainda tem que responder isso aqui, né? Mas enfim, vamos escrever um programa simples agora e ver como ele funciona. Aí tem o check your understanding aqui, que é checar o seu entendimento. Aí aqui ele fala que você precisa responder e tal. E aqui ele dá uma instrução de como checar isso, né? Quando um programa é executado, o que acontece?
cada linha do programa é executado um por vez? Ou o programa para porque ele foi parado? Ou cada linha do programa é executado. Ah, não. Desculpa. Primeira, aqui, ó. Cada linha do programa é executado de uma vez, ou o programa para porque ele foi assassinado, ou killed, que é parado, ou cada linha do programa é executada uma por vez. Ou seja, na primeira questão é cada linha é executada as linhas são executadas todas de uma vez. O programa é parado porque ele foi assassinado ou killed, que é a mesma coisa de o programa foi parado porque ele foi parado, ou cada linha do programa é executada uma por vez. A resposta correta é essa aqui, ó, uma por vez. Dessa vez eu tenho certeza que é a resposta correta, tá bom? Porque foi isso que a gente leu no texto. Então vamos para a próxima que a gente vai escrever um programinha agora. Olha só que legal. E aí, cara, era isso aqui que eu queria muito mostrar para vocês, cara. Por quê? Porque você tem aqui, ó, isso aqui. Deixa eu tirar minha câmera daqui para ficar bem legal isso aqui. Por aqui embaixo, ó, no canto aqui assim, tá bom. Olha, isso aqui, galera, isso aqui, ó, é uma interface de programação. Eu vou escrever um programa aqui e ele vai executar, cara, sem eu ter instalado um programa na minha máquina, tudo no navegador. Então vamos lá. Olha, Code Challenge, desafio de codificação, rodando um programa Python. Então a gente vai escrever o nosso primeiro programinha aqui. Deve ser o Hello World. Toda vez que você vai aprender programação, você escuta isso. Uou, o que acabou de acontecer? O que aconteceu, né? Bem-vindo a um desafio de código. Um editor vai aparecer no lado direito da tela, que é esse lado aqui. E aqui é onde você vai digitar o seu código para cada desafio de código. Você pode rodar o seu código selecionando o botão verde Run, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o botão Run, tá vendo? Que é um sideways triangle, é um triângulo de lado, um triângulo caído, né? Que é o botão Play também conhecido como botão Play. Acima no editor. A saída do seu código irá aparecer no terminal abaixo do editor. Aqui é o terminal, então a gente não pode deixar tão para baixo aqui não. Vamos deixar ele um pouquinho mais para cima aqui, assim, ó. Ó, tá? Beleza. Ah, escreva e execute um programa Python. O objetivo desse desafio é escrever um pequeno programa em Python que exiba a frase Hello World na tela, que imprima a frase Hello World na tela. Print é imprimir, tá? Quando você vê a mensagem aparecer, você terá executado um programa Python com sucesso e terá completado esse desafio com sucesso. Então vamos lá, instruções. Localize o editor no lado direito da tela. A gente já localizou esse quadrado aqui, é o editor, tá? Aqui, ó, ele permite que a gente escreva coisa aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu até diminuir aqui a letra maiúscula. Quando você usa um hashtag no começo de uma linha de código, o Python interpreta isso como um comentário. Se você colocar um comentário no final de uma linha, lembre-se que o Python irá ignorar o restante da linha. Então, se eu escrever um código aqui, ó, print Reinaldo, print, não sei se tem que ter 2 pontos, Reinaldo. Ele vai executar isso aqui. Mas se eu colocar um hashtag aqui, ó, Reinaldo é o nome do rapaz que vos fala. Se eu der play aqui, ele vai printar aqui, ó. Só que ele vai printar. Opa. Ah, é. Ele não. Ó, tá vendo? Eu já cometi um erro aqui.
Eu já cometi um erro. Por quê? Porque a palavra Reinaldo não é ela não é uma palavra, uma string. Se eu não me engano, eu tenho que colocar aqui entre aspas, ó. Agora sim, ó. Vai aparecer meu nome aqui embaixo, ó. Hã? What? Não, eu tenho que colocar aspas assim. Porque agora sim, agora vai. Vamos ver se vai agora. Hã? Peraí. Ah, não tem os dois pontos, gente. Dois pontos dá um valor. Dois pontos transforma isso aqui em variável. Depois vocês vão entender o que, que eu tô falando, tá? Mas agora vai dar certo, ó. Aê! Deu certo. Aqui, ó, óbvio, tá escrito saída errada, óbvio, porque tem que sair isso aqui, ó, Hello World, tá? Então, ele fala o que para você aqui, ó? É, Python comments, comentários em Python são tudo, ó, tá vendo que apareceu só meu nome aqui, ó? Apareceu só Reinaldo, não apareceu essas coisas aqui, ó, que tá em verde, tá? Por quê? Porque isso aqui é um comentário que tá explicando o que que é isso aqui. Você vai fazer isso no seu código. Por quê? Porque quando uma pessoa lê o seu código, ela precisa entender o que que é as coisas. E para ela entender, você põe esses comentários, tá? Então, eles dão a opção aqui de você copiar o código, né? Mas a minha sugestão é o quê? Já, em vez de copiar, em vez de só clicar aqui Ctrl C, Ctrl V, né? Aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó. Se eu der play aqui, ele vai falar que tá certo lá, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Your code ran successfully. Significa, seu código deu certo, tal. Mas, gente, eu prefiro que vocês façam o seguinte, ó. Vem aqui e escreve, ó. Print hello world. Opa. World. Hello World. Escrevam os códigos, tá? Não fica clicando aqui para copiar e colar, não. Opa, missing exclamation. Ah, tá vendo? Ele tá falando ali, ó. Opa, tá errado, tá? Porque tá faltando a exclamação. Por quê? Porque tinha que ser exatamente do jeito que ele pediu aqui, ó. Agora vai dar certo, tá? Então, deu certo, cara. Então, umas dicas. Using the same print to call, try creating additional statements in check the output in the terminal. Ele fala para você testar aqui e fazer o que a gente já fez, né? Que eu sou meio acelerado, já fui fazendo um monte de coisa. Mas é isso, tá? Então aqui, ó, tem um comentário na primeira linha, ó. Usando as instruções que foram fornecidas, escreva o seu código abaixo dessa linha. E aí, o código é esse aqui, ó, que ele fala aqui na segunda instrução, ó. Escreva o código seguinte na linha na linha abaixo do comentário, tá? E aqui tem dicas. E é isso. Aqui nós temos o sumário, né? Através dessa lição você aprendeu que ciência da computação é o estudo de como resolver problemas, muitas vezes usando programação. Você também aprendeu que escrever programas em uma linguagem como Python, ao escrever programas em uma linguagem como Python, os programadores precisam dar instruções precisas que os computadores podem executar, tá? E aqui um feedback, tá? Bom trabalho terminando essa lição. Esperamos que você tenha aproveitado. Nós adoraríamos ver, né, a sua opinião, o que você achou. Como foi a lição para você?
Depois de selecionar um emoji, embaixo emoji essas carinhas aqui. Uma nova janela irá aparecer brevemente e você saberá que o seu feedback, né, a sua, a sua resposta foi gravada quando a janela se fechar automaticamente. Eu vou colocar uma carinha aqui, ó, e é isso. Abriu uma janelinha e fechou rapidamente, tá? Então, esse foi a nossa primeira aula de aprender Python aqui com inglês, tá? Ah, Reinaldo, eu quero fazer eu mesmo, eu quero ler isso tudo, eu quero fazer. Cara, é só você ir lá, ó, vscode.edu, lá o link que eu dei lá no começo da aula, tá? Volta lá no começo, pausa, escreve o endereço no seu navegador aí, vai lá e vai para cima, tá bom? Essas aulas começaram hoje, segunda-feira, dia 19 de maio, tá? De 2025. E elas não têm data para acabar, tá? Então hoje foi a primeira lição. Claro que a partir das próximas aulas a gente vai tornar isso mais dinâmico. Acho que está muito parado. Eu leio muito, mas não tem jeito, gente. Nessas primeiras aulas tem que ler para a gente saber o que a gente está fazendo, tá bom? Então eu quero desejar para vocês uma ótima semana, um ótimo dia e Deus abençoe todos vocês. E tchau, tchau. Tudo de bom, tá bom? Até mais.